Eu sou filha única e eu fui criada com uma mãe com muita inteligência emocional e tudo que acontecia, ela falava, você é responsável, você poderia ter feito diferente. Então, se eu tinha um problema na escola, ela voltava para mim e falava assim, desde pequena, minha filha, o que será que você fez que a professora não te ouviu? Então, sempre eu era responsável, não sei se vocês estão entendendo, para dar solução. A solução não estava no outro, está dentro de mim. Eu acho que uma das grandes coisas que eu sou uma vencedora é que a solução sempre... Acontece uma coisa, eu falo, puxa, o que eu poderia ter feito diferente? Então, quando duas coisas me mexeram muito, o que aconteceu? Foi quando aconteceu com o Brumadinho, que eu falei, puta, eu como brasileira, ter um grupo tão forte, eu vi Mariana e não fiz nada para isso. O que será que nós poderíamos ter feito para evitar 400 pessoas, 200 pessoas não foram enterradas? Concordam comigo? Muito triste. Muito triste. Não é uma coisa que teve um terremoto aqui, como tem nos países, é uma coisa de falta de cuidado nosso. Ou vendo eu culpar as empresas, e aí a gente está montando várias atitudes para isso. E quando aconteceu na escola, na Suzano, eu fiquei muito mal com aquilo também. Eu falei, o que nós podemos fazer para que isso diminua? Aí eu comecei a estudar o que levou aqueles jovens a fazer isso. E uma coisa é certeza, gente, é aqui, é nos Estados Unidos, é em todo lugar. Porque você pensa bem, hoje foi os filhos dele, amanhã pode ser os meus netos ou qualquer um filho de vocês que vocês deixam numa escola e pega morto. Concordam com o que eu estou falando ou não? Isso está sujeito se isso pegar no Brasil. Porque nos Estados Unidos isso é muito comum. E aí eu comecei a analisar, e uma das coisas que eu entrei muito séria, gente, é o bullying. E aí eu comecei a aprofundar nesse bullying e comecei a entender, hoje eu ainda falei para a diretora de RH nossa, quem as pessoas que vão ter muito emprego futuramente. É o RH que trabalhar comportamento e não processos. Porque eu estou com muitas amizades em Red Hunt, e é o seguinte, você contrata uma pessoa pela sua capacidade técnica e manda embora pelo comportamento. Então, o que os Red Hunters estão fazendo hoje, que aí vocês têm que tomar cuidado, eu com os meus netos, vocês com os futuros filhos ou com filhos de vocês, eles só vão ter bons empregos hoje, estudar numa ótima faculdade, vai ser a segunda, terceira peneira. A primeira peneira, nós fizemos isso com os trainees. O Magazine esse ano teve 20 mil trainees, para 12 vagas. A primeira peneirada nossa já foi pelo comportamento. Não sabia que escola que estudou, nem aonde estudou, não estou dizendo que não é importante, mas é a segunda e terceira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A primeira peneirada vai ser pelo comportamento, não vai ser mais pela capacidade técnica. Estudar numa escola boa vai contar, mas a segunda, a terceira vez. E a gente eliminou 10 mil pessoas de cara. E comportamento, olha aqui bem para mim, você não dá em livros nem em técnicas, é exemplo. Então, eu estou convocando vocês a gente fazer o primeiro exercício de parar de fazer bullying. O que é bullying na casa? É quando a gente começa a falar mal das pessoas. Você viu aquela minha sogra lá, que horrível ela é? Você viu que a moça ficou rica, ninguém olha nela. Nossa, eu passei perto daquela moça, ela engordou, como ela está feia. A gente começa... Vocês concordam comigo ou não? A gente começa a fazer comentários que não levam a nada. Dos outros, ensinando os filhos a fazerem bullying. E é pior é que amanhã eles vão pegar isso de volta, porque bullying é ruim para quem faz e para quem... Há pouco tempo eu tive um evento esse ano nos Estados Unidos, na NRF, eu vi o presidente de uma grande empresa que vende armas, e ele lá pode vender armas para menores de 21 anos. E ele falou assim que ele era um homem que nunca chorou, que ele é muito firme, muito técnico, e que ele foi visitar a família dos que mataram a última que teve nos Estados Unidos, porque falaram que a arma foi vendida da empresa dele. Ele falou que ele chorou de ver a tristeza da família, porque é triste quem mata e quem fica, concorda ou não? Então, eu estou fazendo uma campanha, minha gente, de bullying, para a gente prestar atenção no que a gente está repassando das redes sociais, sem nenhum... Esses dias um me escreveu assim, você ganhou dinheiro, não sei aonde, nunca tive um BNDES na vida, sabe? São 40, eu não precisava estar aqui, vocês concordam ou não? Não precisava estar comprando empresa, gerando emprego, certo? Então, nossa família nasceu para já, e eu convidei. Bom, então, eu estou fazendo essa campanha de tomar muito cuidado com o bullying, porque se não for por bondade, que seja por interesse de vocês não ter um filho que amanhã não vai ter comportamento. Na minha casa, por intuição, nunca ninguém saiu de mesa sem dizer muito obrigada à pessoa que serviu. Nunca na minha casa escutou, eu estou te pagando, eu estou fazendo, eu estou te pagando.
Nunca na minha casa usou, faça isso porque eu estou te mandando. Porque eu poderia ter filho que tem dinheiro. É muito diferente ter dinheiro do que ter poder. Poder, eles vão ter que saber lidar com gente, eles vão ter que saber trocar, eles vão ter que acertar a diversidade, porque a diversidade existe. Ela existe, ela é uma realidade. Ela é uma realidade no mundo inteiro. O Brasil tem 50% de negras, tem 53% de mulheres. E é uma diversidade, ela existe, ela não é uma coisa que não existe. Eles vão ter que aprender a trabalhar. A diversidade leva à democracia quando você escuta. Então, eu estou trabalhando muito isso. E aí, o Samuel, como é que nasceu assim? O meu Instagram nasceu desse jeito, eu fui fazendo, eu fui aprendendo, eu fui errando, estou errando e acertando até hoje. O Samuel um dia chegou e falou, vamos fazer umas pílulas? Eu sou na hora, vamos, grava aí, vamos fazer, não preparo muito. E aí comecei toda segunda-feira, eu soltava 3 vezes por semana, era muito caro. Toda segunda-feira eu solto pílulas, está dando maior sucesso. E essa semana eu estava mostrando para o Samuel, e eu fui assistir. Eu tenho uma capacidade de aprender com todo mundo, assim, muito, muito legal. Assim, eu adoro aprender e pôr na prática, porque quem vai ter poder é quem tem conhecimento e faz acontecer, rápido. Vocês têm que sair desse evento com 5 coisas que vocês vão fazer acontecer. 5. Vocês anotam todos os insights que vocês têm. Depois vocês separam 5 que vocês vão fazer acontecer. Porque não adianta vir aqui gastar dinheiro e não fazer acontecer. Trata 5, seja na sua vida pessoal. É assim que eu faço. Eu aprendo um negócio, eu vejo uma coisa, eu já ponho na prática. Eu sou bem startups. Então, assim, sou bem de fazer rápido, igual esses menininhos que estavam aqui. Então, assim... E vocês têm que honrar a startup. Então, na realidade, eu falei sobre diversidade. E aí, gente, eu estava na Avon, a semana retrasada, eu estou trabalhando muito a violência para a mulher. Nós não podemos aceitar a cada 1 ou 2 horas uma mulher ser morta pelo companheiro. Não pode. Nem os homens podem. Não é só as mulheres. Não pode aceitar isso. Não pode aceitar. Então, assim, é muito mais sério do que vocês podem sentar. E eu estou trabalhando muito isso, e nós temos esse evento de violência, e nós recebemos uma dinamarquesa, gente. E ela me deu... Eu quase matei o Ricardo, coitado, que estava na plateia, porque eu estava junto com ela falando de bullying. Ela levantou, me deu um abraço e falou, Luísa, sabe como que eu estou fazendo? O Samuel disse que fez uma abertura assim. Ela disse que mudou para a Dinamarca, muito nova, ela é árabe. E ela ganhou no parlamento, deve ser tipo deputada. E quando ela ganhou, ela viu que tinha muita gente que detestava ela. E ela começou a receber reikes, né? Reikes, é isso, né? Reikes, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E assim, muito agressivo, até de ter que pôr segurança perto dela. Uma coisa assim que ameaçava a vida dela toda hora. E ela falou que não sabia mais o que ela fazia. Um falava assim, guarda aí, que se amanhã precisar, ela falou, só se quando eu morrer, né? Então alguém vai usar. Outros falavam, não dá bola, não. Até que um dia o filho dela falou assim, olha, mãe, você não é isso. Aí um amigo dela falou assim, para que você não liga para ele? Aí ela chegou, pegou aquele pior, que mais metia o pau nele. Mas aí ela pegou e ligou para ele e falou, eu sou fulana de tal. Ela disse que falou bem depressa, eu sou fulana de tal. Aí disse que ele falou, deu uma parada e falou, peraí, deixa eu falar com a minha mulher. Nossa, ele tem mulher. E aí ela criou, e ela foi na casa dele, levou café, e viu que a casa era normal, que ele não era tão feio quando ela pensou, e ela dá pelo mundo hoje café com o opositor. E é muito mais ainda do que bullying. Vocês entenderam que é outro nível da gente ter paciência com o outro. Então, eu estou fazendo muito essa campanha, e depois vai estar no meu Instagram, nesse último pílula de ontem, vai estar isso, vai estar inclusive ela, depois vocês pegam, eu fiz um resuminho dela e traduzi em português. Então, é muito importante, gente, a gente lembrar disso, porque esse mundo digital é um mundo maravilhoso, mas a gente tem que aprender a usar ele para o bem, né? E o que o Magazine Luiza fez, que agora eu vou entrar um pouquinho no digital? A gente usou, nós acreditamos que o digital era uma realidade. E você ter loja física e acreditar nisso é muito sério. Agora eu tenho uma notícia para quem tem as 2 coisas aqui. Loja física não vai morrer. Porque aonde a gente tem loja física, você vende mais na internet.
E como a gente não acreditou, a gente acreditava, não estou falando que vocês precisam ter loja física, eu estou dizendo que precisa ter parcerias, porque a loja física não morre. Tanto é que a Amazon está comprando supermercado, está montando livraria, ela está fazendo isso. Então, é importante a gente ter. O Magazine Luiza sempre acreditou nisso. E o mercado nos culpou demais para isso. A gente entrou na Bolsa a R$16 as nossas ações, já bem no fim, bem quase no início dessa grande crise que a gente entrou. E todo mundo mandava a gente separar. Eu não acreditava, o Frederico não acreditava, ninguém acreditava. As nossas ações valiam menos de 50 centavos. A empresa junto, com o físico, chegou a valer menos de 500 milhões de reais. Se eu separasse na época, o valia só ele 3 bi. Estão entendendo o que eu estou falando, não? Só que a família tinha 73%. E a minha família não é movida pelo dinheiro, ela é movida pelo propósito. O propósito nosso foi gerar emprego e fazer isso. Nunca eu recebi um telefonema, ou o Marcelo Silva recebeu, porque que a empresa estava valendo tão pouco. Mas há 61 anos, nós nunca pagamos um título atrasado um dia e nunca pedimos prorrogação de título, porque isso não muda. Honestidade é o que você tem que ter do começo. Isso não é vantagem. Isso que era importante, e gerar emprego. Nós nascemos para... A minha tia começou uma empresa com a maior dificuldade em Franca, quem é de lá sabe disso, ela só tinha o dinheiro para comprar a primeira prestação, o objetivo era gerar emprego para a família. Na época, em 57, vocês imaginam que de 60 anos depois, a terceira geração assumindo, ela entrou num evento com 1.800 líderes, sendo responsável por 30 mil empregos. Então, isso não tem dinheiro que pague. Olha, isso aí são só líderes sendo responsáveis hoje por quase 30 mil empregos diretos. Para mim, é muito emocionante, 60 anos, uma pessoa que trabalhava dia e noite, que gerou emprego, mais do que ter muito dinheiro. Porque depois de você ter uma certa idade, dinheiro é bom até você ter as primeiras... Sempre ele é bom, mas até você ter as primeiras coisas, que ele é ótimo. Depois, ele passa a ser mais um ponto, né? Não, mas tem que ter, não estou falando para não ter dinheiro não, gente, não é isso que eu estou falando não. Então você vai falar, ela está falando que ela já tem, aí vai pôr nas redes sociais. Então assim, então assim, eu comprava, a minha tia comprava, só que teve um investidor, gente, que eu entro onde ele entrar, ele ganhou 300 milhões com a empresa. E hoje as nossas ações batem R$180, a empresa vale 33 bi. 33 bi. A minha família também não liga para falar assim, parabéns, essa empresa está valendo muito, vamos vender um pouco para pôr dinheiro. Vocês estão entendendo? Assim, não que é valores. Então, o que eu tenho que dizer para esses jovens de vocês, o dinheiro é muito importante, mas o propósito da empresa, é a espinha dorsal de uma empresa. Não importa o tamanho que ela seja, aonde ela seja, a empresa tem que ter um propósito, por que ela existe. Por que ela existe? O Magazine Luiza hoje quer dar acesso a muitos. O que nós transformamos? Uma empresa física. Qual foi a grande transformação? Transformação de uma empresa de varejo tradicional com uma área digital para uma empresa de varejo, uma área digital para uma empresa digital com pontos físicos. Lê essa última fase. Nós não perdemos isso nunca. Nunca. A gente sempre busca como é que nós vamos dar calor humano. E para isso, a gente criou a Lu. Ela é tão famosa, eu vou passar um filme recente da Lu, para não perder o calor humano. A gente comprou a Netshoes ontem, a recomendação do conselho, que eu estava à distância ontem, era respeito à empresa que vocês estão comprando, cuidado, não senta na mesa do presidente, saiba que ele chegou até agora porque ele merece, cuidado, muito respeito humano, porque é o maior momento mais difícil. Você está vendendo um filho seu, concordam comigo ou não? Concorda? Então, se você fizer para o outro o que você gostaria que fizesse para vocês, volta para os filhos. Então, vamos falar um pouquinho da Lu. A Lu hoje tem 180 mil seguidores, ela começou como Tia Luísa, ela foi crescendo, né? Foi eleita pelo Twitter como uma das marcas brasileiras que mais souberam usar a plataforma em 2018. Tem 192 mil acessos mensais e blogs sobre novidades e tendência tecnológica. Tem 8.600 seguidores, tem 1.400.000 inscritos e é o maior canal de marca do varejo do mundo do YouTube. E ela, inclusive, ela é influência virtual e a amenização da Lu. Inclusive, agora ela foi para Los Angeles, ela vestiu as roupas, quer ver?
Ela está tornando uma influenciadora virtual no Brasil. É o maior engajamento por postagem entre os perfis do brasileiro do Brasil. Ela tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Pode continuar. E aí ela trabalha até nas campanhas sociais. Eu meto a colher, sim, depois eu vou passar para vocês. Então, assim, a gente tentou humanizar ao máximo. E aí, como a gente ia fazer com as lojas físicas? Porque o gerente, coitado, ele tem que entregar um produto que na loja, o pessoal comprou mais barato na internet. Então, por que a gente não separou? Desde 2010 que a gente começou a trabalhar o novo, e a gente criou a Mega Local. Então, a gente falou, só tem uma forma, não mandamos ninguém embora. Hoje, o nosso carreteiro, com 4º ano primário, o nosso montador, ele vai na casa do cliente com o mobile, tudo desenvolvido pela Luiza Labs. Então, que é o nosso, a gente foi criando. E aí a gente foi fazendo a gente foi trabalhando essa multicanalidade, a única plataforma, quer dizer, você compra na loja e recebe na outra, você tem o mesmo transporte que vai para as lojas físicas, porque nós não separamos CGC. Vocês estão entendendo como que é? A gente, na época, aguentou a empresa valer baixo, isso foi devido à nossa família, que tem, porque qualquer pressão você não aguenta, por isso que eu devolvo muito para a família. Bom, gente, isso assim, lógico que tudo que você vai fazer, você tem um preço, eles têm liberdade, a gente só trabalha depois, lógico que eles têm um critério, mas é muito é descentralizado, o Magazine vai fazer 1000 lojas agora, está entrando em Belém do Pará, cada um cria a sua estratégia com a sua região, nós temos muito, e eu queria terminar 5 minutinhos passando assim, eu não gosto de dar conselho, mas as dicas que eu vou dar para vocês, são dicas que eu sigo também, eu acho muito importante, então vamos lá. Algumas dicas, porque eu estou com o tempo esgotado. Olha, eu aprendi muito cedo que qualidade não é fazer bem feito pela primeira vez. Tudo que você vai fazer, se você vai tirar uma roupa de um lugar e já põe ela direto, você está evitando o trabalho. Então, qualidade é fazer bem feito primeira vez. Não existe negócio sem clientes. Esquece, vocês têm que estar sempre pensando no cliente. Não existe nenhum negócio sem cliente. Das qualidades do perfil do profissional dessa época é inconformismo. E tem que celebrar. Nós celebramos soltando champanhe. Faz 40 meses que o Magazine Luiza cobre todos os seus resultados com toda essa crise. Pena que não dá tempo, senão eu ia passar um filminho que nós trabalhamos sobre venda. Focar... Não, peraí. Não, eu foram tão a respeito. Agora, escuta aqui, ó. Fala que lidar com gente é muito difícil. Isso é crença que nos limitou. Desde que as pessoas querem, não é difícil. Você tem que dar o melhor de você. Eu estou com vocês aqui, eu estou dando o melhor de mim. Se eu estiver tomando um café de manhã no meu café com a minha moça que trabalha na minha casa, eu estou dando o melhor de mim. E você tem que tirar o melhor das pessoas. Começa a trabalhar em cima do ponto forte das pessoas. Descobrem talento nas pessoas que trabalham com vocês. E descubra. Mas se ele não quer, esquece. Não pode estar na empresa, não pode estar com vocês. O momento deles vão chegar, igual a parábola de semente. Um dia vai chegar, mas a pessoa querendo... E vocês tendo um diálogo que conecta, vocês levam as pessoas... Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que acha que pode ir e se leva mais longe. Gente, eu vim do interior. Até hoje eu sou a única mulher no meio de todos os presidentes de empresa. Vocês imaginam quando eu cheguei aqui... Quando eu cheguei aqui, há 40 anos atrás, falando porta a porta, não tendo Harvard... E tendo que... É verdade ou não é? Só que eu nunca tive dó de mim. Eu não tenho dó de mim, eu tenho dó de quem não tem emprego e quem está doente. Mas quem tem emprego e negócio não pode ter dó de vocês. Então, trabalhe a partir dos pontos fortes, acredite na soma dos QIs, faça perguntas para a sua equipe. Não importa que ela seja faxineira, que você tenha 2 pessoas, 3. Eu tenho 3 perguntas maravilhosas. O que a empresa, a loja, o digital faz e não deveria fazer, 3 coisas que ela faz e deveria... 5 é para a empresa grande, que faz e deve continuar fazendo, coisas que ela não faz e deveria fazer, e que ela faz e não deveria fazer. Essas perguntas são mágicas. Junta a tua equipe, 2, 3, meu marido tinha posto de gasolina, até o frentista, quando ele sabe que você quer ouvir.
ele responde isso e te ajuda. A soma dos QI sempre é melhor do que a CQI. Os outros me acham muito inteligente, mas eu faço perguntas, incentivo quem me ensinou. Eu sei fazer perguntas. Vamos que eu estou preocupada com o horário. Capacidade fuçativa. Vamos fuçar, mas não na vida dos outros, não nos bullying. Vamos fuçar em coisa que dá resultado. Falar mal da vida dos outros, se os outros estão gordos ou magros, não leva nós a nada. Vamos fuçar nas coisas que dá resultado. Trocar de papel com as pessoas é muito importante. Dinheiro não compra tudo. Não tenha medo da verdade, ela liberta. A verdade sempre tem que colocar, faça acontecer. Não preciso falar isso para vocês, né? Dê o primeiro passo. E aí, você quer ser feliz ou ter razão? Só que, olha como a gente tem vergonha. Vocês querem ser o quê, gente? A gente passa 99% do tempo querendo ter razão. O dia que eu resolvi isso, minha vida mudou. Uma vez eu estava no João Dória, o segundo evento dele, hoje já está no 20º lá do Comandatuba, eu contei isso um dia, um presidente da empresa me ligou e falou, eu quero falar com a Luísa onde ela estiver. À noite eu liguei e falei, Luísa, nunca mais eu quero ter razão. Eu estava indo para um jantar, minha mulher falava, esquerda. Eu falava, direita. Eu pensei, você quer ser feliz ou ter razão? Aonde mesmo você quer que eu entre? Ali à esquerda. Eu entrei onde ela queria. Aí, de repente, ela falou, desculpa, eu errei. Luísa, se foi antes, era esquerda, direita, eu não te falei, você não me escuta, só você escuta os outros. E meu marido, infelizmente, morreu faz 8 anos. E ele era cearense, nós temos uma fazenda ali perto de Franca e tem 17 quilômetros de terra. A gente ia voltando um dia para um casamento, um feriado prolongado. Eu falei, Erasmo, deixa o Edinho guiando. Não, eu vou guiando. Bateu uma pedra no vidro. Eu falei, Erasmo, pedra. Ele falou, mosquito. Eu quero ser feliz ou ter razão? Mosquito. Chegou lá em casa, o vidro estava trincado. Erasmo, que mosquito bravo, hein? Ele que ia pagar, ele que ia levar. Por que que eu tinha que ter razão? Quando a gente descobre isso, gente, a relação com o namorado, com o marido, com o filho adolescente, muda. Não adianta vocês ficar me apostando, não foi você que fez, eu falo, foi eu mesmo, vai lá e faz certo. Não adianta, vai lá e faz certo, não adianta. Então, eu desejo que vocês sejam muito felizes, que vocês comprem no Magazine Luiza, que vocês abaixem o aplicativo. Samuel, muito obrigado por essa oportunidade. Um beijo para vocês. Obrigada. Okay, bom, enfim, para contar um pouquinho do contexto em que a comunicação do Magazine Luiza é desenvolvida, eu queria contar um pouquinho do histórico, né? Como a gente chegou até aqui em termos de propósito de marca e plano de comunicação. Bom, assim, o varejo como um todo sempre foi muito voltado para produto e preço, né? Com a única exclusiva promessa de vem aqui que você compra mais barato. Então, quando eu comecei o meu projeto aqui no marketing do Magazine Luiza, eu sempre senti a necessidade de passar para o público todos os valores dessa companhia que eu sempre admirei tanto, né? Pessoas em primeiro lugar, política do ganha-ganha, levar a todos o privilégio de alguns, né? Porque a gente é uma empresa de varejo em massa, né? A vontade genuína de deixar o nosso consumidor melhor, né? De fazer ele melhor, de deixar a vida do nosso consumidor melhor, né? E tínhamos, desde o começo, um grande desafio de levar isso para a comunicação. Foi assim que a gente fez o nosso projeto lá em 2004, Vem Ser Feliz, e a gente agregou à nossa marca, né, princípios, né, e valores da organização, não deixando de fazer promoção e preço, porque elas são importantes para a lógica econômica do nosso negócio, mas tentando desenvolver, a partir desse plano de comunicação, um relacionamento mais longínquo e mais emocional com os nossos consumidores. O projeto Magazine Você surgiu do insight que nós tivemos, que é fruto de uma visão que nós sempre tivemos de organização, que é o Omnichannel Retailer, né? Então, a gente sempre olhou o e-commerce e o varejo tradicional como mercados complementares, e no qual a tecnologia e todas as novidades que viessem do e-commerce poderiam fortalecer canais já existentes e tradicionais. Então, a gente teve uma ideia, porque o Magazine Luiza sempre foi um varejo de loja física, mas já tinha um e-commerce relevante, quando a gente surgiu o Magazine Você. E a ideia era, a gente sempre quis ter venda direta. E no Brasil, já na época que a gente criou o Magazine Você, rede social era extremamente forte, extremamente relevante. Quando o Facebook entrou no Brasil, o Orkut já tinha mais de 30 milhões de pessoas, né, na sua rede social. Então, a gente falou, por que não criar um modelo de venda direta através de rede social numa plataforma de venda direta pelo Facebook, pelo Orkut,
pelas redes sociais. Então, o insight surgiu do casamento de um tipo de varejo já existente, que era a venda direta, com plataformas digitais novas, e aí que a gente criou um modelo de venda direta pela rede social. E eu acho também importante no Magazine Você o foco que a gente sempre deu para um valor importante da empresa, que é pessoas em primeiro lugar. Né? O e-commerce sempre foi muito frio, né? E fazer venda através das pessoas pela rede social era uma maneira muito aderente com o propósito da marca, de ter pessoas em primeiro lugar, né? E de convidar as pessoas para ser felizes. Então, o aspecto humano sempre foi importante para a nossa organização e o Magazine Você ele alavanca muito bem isso, porque com o Magazine Você a gente passou até 100 mil pessoas que são donos de loja do Magazine Você que passaram a ser verdadeiros brand advocates, né? E pessoas que estão falando da marca, que estão defendendo as nossas bandeiras para todos os estados brasileiros. Bom, na época, quando a gente lançou o Magazine Você, a gente tinha uma facilidade que era o seguinte, o Facebook já na época liberava APIs para você desenvolver aplicativos para a rede social. E essas APIs tinham uma certa documentação, então a gente nem precisou conversar com o Facebook formalmente, pedir autorização para lançar o projeto. Então a gente, olha, o Facebook está crescendo, é a rede social do futuro, né? Então vamos desenvolver um aplicativo dentro da rede social. Eu selecionei um time muito criativo dos meus desenvolvedores de sistemas. Nós fizemos lá um war room e tínhamos a ideia, venda direta pela rede social, e acabamos desenvolvendo, seguindo lá os guidelines da API do Facebook, e lançamos, acho que em 5 meses o projeto. Tivemos a ajuda de algumas empresas, né, que acabaram ajudando ou no código ou um pouco na conceituação, mas foi um projeto que acabou acontecendo com muita facilidade, com muita velocidade e já nascendo bem robusto para replicação. Surpreendentemente, por se tratar de uma coisa nova, né, a aceitação foi muito grande, porque de certa maneira já existia uma familiaridade das pessoas no modelo de venda direta e todo mundo já usava a rede social. Foi só um casamento de duas coisas que as pessoas já tinham familiaridade, né? Então a gente nem fez um grande budget de investimento em comunicação. A gente acabou contando muito com o PR, como foi uma ideia muito inovadora, muito diferenciada, né, de juntar duas coisas que estavam muito comentadas na época, principalmente rede social. A gente acabou tendo, com esse PR, uma adesão muito grande de pessoas e o boca a boca, né, que é potencializado pela rede social, acabou ajudando muito a expansão. E é por isso que hoje, como eu falei, nós temos mais de 100 mil divulgadores, né, um número crescente, e a gente está muito satisfeito com isso. Olha, uma coisa muito interessante como aprendizado do Magazine Você foi fazer a gente ter, de fato, uma conexão mais forte da nossa marca com a rede social. Eu costumo dizer que rede social ela foi feita não de uma empresa para uma empresa falar com pessoas, mas de pessoas falarem com pessoas. E a gente conseguiu, através do Magazine Você, ter esse contato direto do Magazine com as redes sociais de uma maneira muito efetiva. Então, hoje a gente tem uma equipe muito especializada em desenvolver para a rede social, né? Mas isso só foi potencializado e possível em função do modelo ser um modelo pessoa a pessoa, não empresa a pessoa, né? Então, isso é um grande diferencial nosso. Agora, eu acho que o maior insight, o maior aprendizado que a gente teve com isso é que como é possível, né? Com criatividade, explorar caminhos, né? E águas antes não navegadas, né? E eu acho que o Magazine Você, na verdade, foi o início de uma série de outras iniciativas ousadas que a empresa teve para explorar todos os potenciais que essa revolução digital está proporcionando para empresas convencionais e negócios mais tradicionais como os nossos, né? Então, a partir dele, inovar, criar, usar, passou a ser mais natural para a gente, e a gente passou a fazer isso com muito mais vontade, com muito mais tranquilidade. Bom, eu acho que o principal desafio que o profissional de marketing tem hoje primeiro, estar realmente comprado no propósito da marca. Ele tem que se apaixonar pela marca, ele tem que se apaixonar pelos valores e pela empresa que ele está trabalhando, né? E isso você não aprende em escola, você não aprende em livros de marketing, você tem que simplesmente escolher o lugar que você quer e escolher um lugar que você trabalhe não só com a cabeça, mas com o coração, né? Porque um profissional de marketing não estiver trabalhando com muita aderência em relação a esse propósito, ele vai produzir campanhas e vai produzir comunicações que vão ser facilmente detectáveis, né, em termos de falsidade, né, de princípios e de ideologia,
pelos consumidores, porque hoje você tem milhares de pessoas aí auditando a sua marca, né? E hoje, um outro grande desafio do profissional de marketing é que nós não temos mais controle absoluto da marca. A gente influencia, a gente alimenta discussões, mas nós não temos o poder de controlar e de definir todo o destino da marca, né? E viver sem esse controle, porque foi assim que eu aprendi na faculdade, foi assim que boa parte dos meus pares de marketing aprenderam, é uma situação difícil, mas é a realidade, você tem que se acostumar a ela. Um livro com o tema Meaningful Marketing é importante para o mercado hoje porque o mundo mudou, né, com a revolução digital, e as marcas anunciantes têm que aprender com essas mudanças e entender quais são os elementos que são importantes para atingir o consumidor hoje em dia. E eu acho que ninguém melhor do que o Marcelo Tripoli para entender sobre mudança. Ele que vem falando de comunicação digital há tantos anos, que foi um pioneiro em várias das disciplinas do novo marketing, então acho que ele é a pessoa mais adequada para falar sobre essa mudança.